Ei, agora o negócio ficou sério. Termos da oração, confrontos e contrastes. Nós iremos analisar aqui alguns termos da oração que se assemelham e, com muita doutrina gramatical e sem macete, uma forma de você realmente, digamos assim, uma forma de você ter ferramentas certas para se livrar. Bora. E aí, a primeira deles, é claro, o ADN e o CN, né? Lembrando, aqui é como nós iremos chamá-los. ADN, que é o adjunto adnominal, e o CN, que é o complemento nominal. De boa. E aí nós vamos começar a enumerar. O ADN, ele se vincula a substantivo concreto e abstrato. Ele indica posse ou pertencimento. Também indica agente, qualidade. Beleza? Substantivo concreto e abstrato. Posse, pertencimento, agente, qualidade. Então, você precisa ficar com essas informações na sua mente. Enquanto que o complemento nominal, ele se refere somente a substantivo abstrato, como você já viu, adjetivo e também advérbio. E aí? E aí? O que você me diz? Outra coisa, ele vem sempre preposicionado. Sempre preposicionado. Outra coisa interessante dele é você perceber o quê? Você perceber que ele tem valor de paciente. Alvo! Primeira coisa que você tem que fazer é uma análise de relações. Olhou que é substantivo concreto, pimba, ADN. Indicou posse e pertencimento, pimba, ADN. Geralmente, quando vem algo voltado para esse conteúdo, você resolve nas questões de agente e paciente. Entendeu? Agente, paciente. Paciente é sempre o CN e o ADN é sempre agente. Para que esse negócio de vou tentar substituir por uma palavra. Olha aí, ó. Já até sublinhei tudo para você. Agora eu vou pegar o amarelinho e não vou mais marcar o verbo. Eu vou marcar a expressão preposicionada, ó. Este livro de português é encantador. Não sei se você percebeu, mas aqui, quando ele coloca para você, de português está ligado a livro. Só que livro, aqui, ó, é o quê? Livro é um substantivo concreto. Concorda comigo? Então, de português é ADN. Opa! Matou. O gesto do político animou a população, ó, do político. Esse do político, se liga qual palavra? Gesto, pô. Aí já quebra. Deixa eu arrumar aqui o livro. Aí já quebra, professor. Por quê, filho? Já quebra, Tite, porque gesto... Vou arrumar esse livro aqui, né? Substantivo concreto. Aí você vê que esse do político aqui, ó, se liga a gesto. Esse gesto aqui, ó, ele é um substantivo que
abstrato. Opa, não deu, agora eu vou para a próxima parte. Se não deu para matar com substantivo concreto, eu vou para a segunda parte, porque se é concreto já é ADN. Se é abstrato, pode ser ADN ou CN, tanto faz como tanto fezes. Mas esse do político, não é o gesto dele, né? Ainda vou colocar aqui para você, ó, é um ADN que se liga a substantivo concreto. Mas quando eu falo gesto do político, é um gesto dele. Esse ADN aqui, ó, ele indica o quê? Posse. Posse ou pertencimento. É um gesto que pertence ao político. O político é o executor desse gesto. Olha aí, ó. O gesto do político animou a população. O político foi lá, ó. Ele fez um gesto bacana. O político foi lá e fez um gesto. E esse gesto, ele é agente, ele é ativo. Tá bom? Beleza? O descobrimento de Cabral foi relevante. Peraí. Está ligado a qual elemento? Adivinha. Descobrimento. Descobrimento aqui é um substantivo também abstrato. Abstrato, total, total, total. E esse de Cabral que você está vendo aqui? De Cabral. Quando eu falo descobrimento de Cabral, é o Cabral que descobriu ou o Cabral foi descoberto? Você percebeu? Eu não deu para matar com a questão do substantivo concreto. A mesma coisa você vai ver aqui na letra D. Ó, se liga também a descobrimento, que é substantivo abstrato. Beleza? Mas por quê? Aí eu vou ter que ir pro segundo degrau. Você tem que parar com essa miguelagem de tentar na primeira reação, na primeira opção, e já falar assim, não consegui, português é chato. Então não faz a prova. Não faz a prova. Não faz. Você não deu na primeira, eu vou para a segunda. Silvio, não matou com a ideia do concreto. Então vou para o abstrato. E aí, dá pra ver essa ideia de posse? Sim. O descobrimento pertence a ele? Tá. Vê um outro detalhe. Ele é agente. Ele é agente. Porque o descobrimento de Cabral. O Cabral que descobriu. O Cabral é o dono da ação. O Cabral é o agente. Então eu tenho aqui um ADN. E é aquele ADN que tem valor de agente. Diferentemente do descobrimento do Brasil. Não é um descobrimento que pertence ao Brasil. Não é que o Brasil descobriu, é que o Brasil foi descoberto. Então eu tenho CN. Aqui esse CN, ele tem valor de paciente. Beleza? Olha, a invenção do telefone modificou a comunicação mundial. Ó, a invenção do telefone. Se liga qual é o elemento? Se liga qual é o elemento? Invenção. Pô, Silvio, não ajudou não. Porque invenção é substantivo abstrato. Mas espera aí, a invenção do telefone, o telefone inventou ou ele é inventado? Ele é inventado. Então, se ele foi inventado, ele não faz ação, ele recebe. Então, eu tenho CN e aqui tem valor de paciente. Beleza? Valor de paciente. Encheu a tela, bora lá, ó. A invenção do brilhante homem transformou a comunicação mundial, ó. Não é o homem que foi inventado, ele se liga à invenção. Mas não é o homem que foi inventado. O texto sugere que um brilhante homem, um homem que é brilhante, fez um invento e esse invento transformou. Então ele agiu. A invenção pertence a ele, é dele, posse, pertencimento. Ele fez a invenção agente. Então eu tenho aqui um ADN. Aguardamos a divulgação dos editais pela banca. Olha, aqui eu tenho dois elementos. Primeiro, que esse dos editais se liga à divulgação. Divulgação aqui, ó, é um substantivo abstrato. Beleza? Aí você vê, é o edital que divulga ou é divulgado? Ele é divulgado. Então, se os editais são divulgados, eles recebem ação. São CN. Mas é divulgação pela banca. Aguardamos a divulgação dos editais pela banca, né? Aguardamos a divulgação pela banca dos editais. Quer dizer que a banca divulga. Na verdade, a banca divulga. Se a banca divulga, é agente. Então eu tenho aqui ADN. Beleza? Bora. A nomeação do ministro foi surpreendente. Olha aí, ó. A nomeação do ministro. Aqui nós temos uma tretinha de leve. Ai, que fofo. É uma tretinha de leve. Por quê? Porque quando eu falo a nomeação do ministro, está ligado à nomeação. Nomeação aqui, ó,
é um substantivo abstrato. Se é a nomeação do ministro, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe se o ministro nomeou ou foi nomeado. Se o ministro nomeou, ele é ADN, entendendo que ele é agente. Mas se ele foi nomeado, ele é CN, entendendo que ele é paciente. Qual é o nome disso aí? Você vai ver lá em estilística, em semântica e lexicologia. Isso é ambiguidade. Porque uma ambiguidade sintática, né? Porque eu tenho o mesmo elemento que faz referência, que tem tanto valor de agente quanto valor de paciente, ninguém sabe direito, né, como é que ocorre isso. Eu vi no noticiário algo mais ou menos assim, ó. A matança dos russos foi chocante. A matança dos russos foi chocante. Aí você olha para cá e você vê aqui dos russos. Dos russos. E aí você começa a ver o quê? Esse dos russos aqui. Quando você fala que é a matança dos russos, o que é que você imagina? Está ligado à matança. Matança é um substantivo abstrato. Não ajudou. Professor, eu posso entender que os russos mataram? Pode, mas você pode entender que os russos foram mortos. Então, se eu entender que eles mataram e entender que eles são agentes, eu tenho ADN. Se eu entender que eles são mortos, eu vou entender que eles são o quê? Paciente. Beleza? Tranquilo? Olha aí. Tá aí. Ambiguidade. Ambiguidade em um, ambiguidade em outro. Nós temos certeza da vitória. Se eu falo que eu tenho certeza da vitória, eu quero dizer que a vitória é certa. Se ela é certa, então ela é o alvo. A vitória é o alvo da minha ação. Então, se ela é alvo, ela é paciente, ela é CN. Beleza? Respirou? Legal? É isso. Bora pra cima. Bora pra cima. E aí, ADN e predicativo do sujeito e do objeto. ADN e predicativo do sujeito e do objeto. O que você tem que entender? De novo, ADN, PS e PO. Aqui, o que você vai ver? Que o ADN, ele se vincula a substantivo ou palavra substantivada. Beleza? Substantivo ou palavra substantivada. Ele fica ao lado do seu referente. Ele tem um valor fixo, estático, permanente. Enquanto que o PS, ele já tem um valor momentâneo, condição momentânea. Beleza? Mais ou menos isso. Momentânea, atribuída, provisória. E aí eu quero que você entenda uma parada interessante. Qual é a parada interessante? O quê? Qual é a parada interessante, Tite e Silvia? Em linhas práticas, você tem que ver... Poxa, deixa eu pegar esse permanente e jogar para ali. Em linhas práticas, você tem que perceber que o ADN fica colado.
colado no seu núcleo, no seu referente. O PS, não. Olha aí, ó. A nota deixou o aluno irritado. Em linhas práticas, eu quero fazer aqui uma breve diferença para você do ADN com o PO. Você já sabe que o nosso querido PO, ele se refere ao objeto. E o ADN se refere a qualquer coisa que tenha substantivo. Mas o ADN, ele é fixo, ele é estático, ele é permanente. Enquanto que o PO, ele é transitório, momentâneo, provisório, beleza? Aí, ó. Aí, ó. Bora! A nota deixou o aluno irritado. O verbo é deixar. Pensa comigo. Se eu falo que a nota deixou o aluno irritado, a nota é o sujeito, certo? Deixar é um verbo transitivo direto. Olha para mim. Quando eu falo deixou o aluno irritado, quer dizer que o aluno é irritado ou ele ficou irritado mediante uma condição? Se eu falo que a nota deixou o aluno irritado, é porque essa irritação, ela não é uma irritação permanente, ela é uma irritação momentânea. Ela é uma irritação condicionada a algo que aconteceu antes. Então aqui eu tenho o que para você? Eu tenho ADN ou PO? Aqui eu tenho PO, que é predicativo do objeto. Só lembrando para você, deixa eu diminuir que eu estou parecendo um bruto, né? Só para você perceber, o aluno irritado aqui, ó, é o nosso objeto direto. Percebeu? Só que irritado é o PO. Quer ver só? O aluno irritado recebeu a nota. Quando eu falo que o aluno irritado recebeu a nota, quem é o sujeito? O aluno irritado. Isso aqui é o sujeito. Concorda comigo? Mas quando eu falo o aluno irritado, quer dizer que isso é uma condição dele ou é um ponto estático fixo dele? Estático fixo. Então eu tenho aqui, ó, irritado. Beleza, aí eu tenho irritado. E esse irritado aí, ele é um irritado totalmente ADN, porque é uma característica fixa. Totalmente fixa. Beleza? De boa? O aluno recebeu irritado a nota. Olha aí, olha! Quem é o verbo? Recebeu. E quem é o sujeito aí, ó? O aluno. Tá aqui o sujeito. Aí é o nosso sujeito. Beleza? Total. Recebeu irritado. Mas olha para o texto e vê. Quem é que está irritado? Quem é que está irritado? É o aluno. O aluno é o quê? Sujeito. Então, você acha que tem lógica eu colocar aqui predicativo do objeto? Não. Por que não, Silvio? Porque recebeu é VTD e quem recebe, recebe algo. Recebe o quê? A nota. Tá aqui o OD. Irritado não está para a nota. Irritado está para o sujeito. Então, não tem lógica eu chamar isso aqui de PO. Concorda comigo? Não tem lógica eu chamar isso aqui de PO. Então, eu vou chamar de quê? De PS. Por quê? Porque é um adjetivo totalmente ligado ao nosso sujeito. Beleza? Tranquilo? Não tem para onde correr. Irritado, o aluno recebeu a nota. Olha aqui, ó. Por que você acha que essa vírgula está aqui? Vamos já descobrir. Nós já temos a ideia de pontuação, né? O verbo aqui é recebeu. E quem é o sujeito de recebeu aí? Está na cara que o sujeito é o aluno. Esse recebeu é um verbo transitivo direto. E esse a nota é um objeto direto. Mas quem é que está irritado? Quem é que está irritado? É o aluno. E aluno é o quê? Sujeito. Então, qual é o nome do elemento que se liga ao sujeito? PS.
E por que a vírgula está aí, Silvio? Porque ela está se relacionando com o predicativo do sujeito deslocado. Beleza? Predicativo do sujeito deslocado. O lugar dele é onde está o PS na letra C. O lugar dele é onde está o PS na letra C. De boa? Linda e cativante chegou aquela mulher. Olha lá, ó. Não vai olhar direto para o elemento destacado. Bora ver o chegou. E aqui nós temos o nosso sujeito. Quem é o sujeito? Aquela mulher. Sujeito. Tá aí o sujeito. Chegar é verbo intransitivo. E linda e cativante. Quem é que está linda e cativante? Aquela mulher. O que é o aquela mulher? Ela é o quê? Sujeito. Então, linda e cativante vai ser um PS. E mais uma vez, por que a vírgula está aqui? Porque o meu PS deslocado. Beleza? Tranquilo? Bacana? Aí não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Bora! Aquela mulher linda e cativante chegou à festa. Primeiro passo é achar o verbo. Chegou. Quem é que chegou à festa? Aquela mulher linda e cativante. Aquela mulher linda e cativante. Mulher aqui é o quê? É o nosso núcleo do sujeito simples. Núcleo do sujeito simples. E aí, você tem o quê? O verbo chegar, que é verbo intransitivo. Esse a festa, que é um adjunto adverbial de lugar. Acorda! Né? E perceba que o lindo e cativante está colado. Ou seja, aqui não é uma mulher que chegou linda e cativante. É a mulher que é linda e cativante e já chegou. Então aqui eu tenho um ADN. É uma característica estática, fixa. E lembre-se que o nome adnominal quer dizer o quê? Quer dizer junto do nome. E quem é o nome? O boy maior. E quem é o boy maior? Substantivo, vai. Beleza? Tranquilo? Aí não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Beleza? Considero essa mulher linda e cativante. Agora mudou. Olha o verbo considerar aqui. O verbo é considerar. Quando ele coloca para você que ele considera essa mulher linda e cativante, o sujeito aqui é eu. Beleza? O sujeito é eu. E aí você tem o considerar. Quem considera, considera algo. É VTD. Essa mulher linda e cativante é o nosso OD. Mas quando ele fala que ele considera essa mulher linda e cativante, isso é uma característica fixa dela ou foi feita ou é uma característica condicionada? É condicionada. É condicionada a uma análise. Entendeu? Condicionada a uma análise. E qual é a análise? A análise é o quê? É você perceber claramente quando eu digo para você que se ele considera essa mulher linda e cativante, ele olhou, ele analisou, entendeu? Observou e ficou tudo bem. E aí eu vou ter aqui, ó, o linda e cativante como um PO. Por quê? Porque o PO é uma característica transitória. O PO é uma característica momentânea. Então ele olhou e ele achou que ela é linda e cativante. Minha mulher andava linda e cativante. Olha aí, ó. Quem é o sujeito aí? Minha mulher. Tá aqui. E mulher
É o núcleo do sujeito simples. Andava é ligação. Se tem ligação, vai ter o quê? PS. 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 E aí não tem pra onde correr. Beleza? Pegou? Tudo é uma questão de relacionamento. Se for relacionamento, vai dar bom e vai ficar tudo bem. Aí, ó, achamos o cachorro sujo. Pensa comigo. Quando nós colocamos achamos o cachorro sujo, olha a análise. Vou fazer essa análise bem aqui, ó. Achamos é o nosso verbo, certo? O sujeito é nós. Quem acha, acha algo, né? VTD. E olha aqui, ó. O cachorro sujo é o OD, certo? Certo. Agora, a ideia é, esse sujo aí, ele é o quê? Ele é PO ou ele é ADN? Se você entender que a pessoa olhou o cachorro, analisou e após observar, percebeu que ele é sujo, então é uma condição transitória, é uma condição momentânea. Então eu vou entender que é PO. Se eu entender que é uma condição mediada por análise. Avaliação, olhou, mas eu posso entender que ele é conhecido também como cachorro sujo. Como, Silvio? Eu posso entender que é um ADN e seja uma condição fixa do cachorro. Sério? Sim. É como se você estivesse procurando um cachorro e ele já fosse conhecido como cachorro sujo. Achamos o cachorro sujo e ficou por isso mesmo. Beleza? E ficou por isso mesmo. Achamos o cachorro sujo e ficou por isso mesmo. Tá bom? Beleza? Fica mais ou menos assim. A mesma coisa é você colocar, por exemplo, deixa eu ver, não tá aqui, tá bem aqui, ó. Encontrei a cesta rasgada. Quando você vê encontrei a cesta rasgada, você tem aqui o verbo encontrar. E aí você tem aqui um verbo, que é um verbo transitivo direto e, obviamente, a cesta rasgada é um objeto direto. Vou colocar até o VTD para cima. Quando você fala encontrei a cesta rasgada, a pergunta é, cara, e esse rasgada aqui? E esse rasgada aqui? Quer dizer que ele encontrou, olhou e percebeu que ela estava rasgada ou ele já procurava uma cesta rasgada? Não tem como saber. Eu posso entender que esse rasgado é um PO, se eu entender que é algo momentâneo. Cara, encontrei a cesta rasgada. Ele estava procurando uma cesta e quando ele a encontrou, ele percebeu que ela estava rasgada. Ou ele já estava procurando uma cesta rasgada por ter carinho por ela, zelo por ela, fofura por ela, já sabendo que ela é rasgada. Então eu posso ter tanto ADN quanto PO. É treta. Beleza? É assim. É assim. É olhar a relação, ver que com o verbo achar é assim, com o verbo encontrar é assim. E claro, não se esqueça da doutrina gramatical. E o último tópico sobre o qual iremos falar último tópico é esse. Objeto indireto e complemento nominal. Não é verdade? Tá aí. Primeira coisa, que toda vez que nós temos um OI, ele está ligado a um VTI. Complemento de VTI. Preposicionado.
Enquanto que o CN, que é conhecido por nós como CN, que é o complemento nominal, você vai entender que ele é complemento de nomes. Nomes transitivos, sim, ou é só verbo que tem? Não. Nomes transitivos. Um deles é o substantivo, o outro deles é o adjetivo e o outro deles é o advérbio. Preposicionado. Você precisa ver de onde vem aquele elemento, tá bom? De onde ele vem. De onde ele vem. Conta só. Creio muito em Deus. Esse em Deus que você está vendo aí, vem de que palavra do texto? Só pode vir do verbo crer. Porque quem crê, crê em algo. Então, em si, em Deus é um objeto indireto. Pegou? Porque veio de um VTI. A crença em Deus alimenta a alma. Olha aí, ó. Esse em Deus, ele está se ligando a qual palavra? Agora ele se liga à palavra crença. Esse em Deus aqui, ó, ao verbo crer. Esse em Deus, a crença. Só que crença não é verbo, né? Creio é verbo, crença não é verbo. Crença é um nome. E eu não sei se você se lembra, mas esse nome aqui, ó, é um nome que é um substantivo que abstrato. Se eu falo que é crença em Deus, é porque Deus é crido. Não é Deus que está crendo, as pessoas creem nele, então ele é o alvo da ação. Percebeu? Ele é o paciente da ação. Então aqui eu tenho o complemento nominal. De boa? Olha aqui, ó. Todos necessitam de atenção. Esse de atenção está ligado a qual elemento do texto? Necessitar. Só que necessitar é um verbo, que é verbo transitivo indireto. Então, o de atenção é um objeto indireto. Beleza? Ou complemento verbal indireto, como você queira chamar. Herege maior. Aí ele tem aqui, Juquinha tem necessidade de atenção. Aí tem o de atenção aqui. E esse de atenção está voltado para a necessidade. Porque o meu verbo é o verbo ter. O sujeito é Juquinha. Ele tem um VTD e necessidade, ó, é o OD. Só que esse de atenção está ligado à necessidade. Não sei se você percebeu, mas necessidade também é um substantivo abstrato. E se ele tem necessidade de atenção, é porque a atenção é necessitada. Olha o alvo, olha o paciente, olha o passivo, olha o CN. Beleza? Cestas básicas são distribuídas aos moradores pela prefeitura. Olha aí, ó. São distribuídas, ó. O cara vai querer fazer você pensar o quê? Aqui ele vai querer fazer você pensar que são distribuídas aos moradores, vai querer pensar que esse cara é um adjetivo. Não, isso é uma locução verbal no particípio, né? Então isso aqui, ó, nada mais é do que um objeto indireto. Isso é uma voz, não sei se você lembra, é uma voz. É um objeto indireto. Voz, Silvia, vozes do verbo. Cestas básicas são distribuídas aos trabalhadores pela prefeitura. Ó. O pela prefeitura é o agente da passiva. É como se a frase fosse bem assim, ó. A prefeitura distribui cestas básicas aos moradores. Bora fazer uma sintaxezinha desse cara aí? Bora. Distribui é o verbo. O sujeito é a prefeitura. Quem distribui algo o quê? Cestas básicas, que é o objeto direto, e aos moradores, que é o objeto indireto, porque o verbo é VTDI. Aqui, ó, nós temos uma voz. Que voz é essa? É uma voz totalmente ativa, porque o sujeito ele é agente e o sujeito faz a ação. Então, o cara que veio para ser objeto indireto, ele continua sendo aqui objeto indireto. Tá aqui ele, ó. Beleza?
É só uma outra formatação do texto, tá bom? Seu gosto por filmes românticos é peculiar. Tá aqui o verbo ser. Note que esse por filmes aqui, ó, está ligado a quê? Está ligado a gosto. Gosto não é verbo, porque o verbo aqui é esse verbo ser, é ligação. Se tem ligação, tem PS. Então, gosto aqui é um substantivo abstrato. Quer dizer que ele gosta de filmes românticos. Então, os filmes românticos recebem a ação de alguém gostar deles. Então, eu tenho aqui um outro complemento nominal. Chibata, né? Olha aí, rapaz, confrontos e contrastes. Fechou, acabou. Já agradeço sua atenção. Muito obrigado pelo carinho. Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Olha, fechamos já termos da oração. Falamos dos termos integrantes, termos acessórios, os termos essenciais, na verdade, é o sujeito e o predicado, que eu já comecei lá em frase, oração e período, tá bom? E agora nós iremos para a próxima aula, que é orações subordinadas e substantivas, ó. Ouro puro. Já aguardo você, até a próxima. Tchau!